Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos continuar com nossas questões do QTPA, mas antes de tudo eu peço para você dar um joinha, se inscrever no canal se caso você ainda não é inscrito, assinar o sininho de notificações para você sempre receber nossos vídeos e compartilhar o vídeo com seus amigos, certo? Bora pro vídeo então? Observe o circuito. Aqui a gente vai ter já um eletroímã. E aqui, entre esse vácuo, a gente vai ter um entreferro. De um lado, a gente vai ter uma quantidade de espiras, no caso com uma corrente, e do outro lado, a gente vai ter uma quantidade de espiras com outra corrente. Esse tipo de circuito aqui, esse tipo de análise aqui, eu já cheguei a fazer um vídeo já sobre ele. Foi até o vídeo da aula passada, vai ter um link aqui em cima aqui, é só você estar clicando e já vai ser encaminhado direto para esse vídeo. É bom você dar uma assistida lá, você ter uma noção de como é que ele funciona, para poder resolver essa questão. Ou se você já assistiu já esse vídeo, é só continuar nesse daqui sem nenhum problema. Vamos lá. Dado o circuito magnético acima, considerando a permeabilidade magnética do entreferro igual a 4 vezes 10 a menos 7, que seria a permeabilidade do vácuo mesmo, né? A permeabilidade está entre esse entreferro aqui. E desprezando a relutância do núcleo, sabendo que as correntes I1 e I2 valem 10 e 20 amperes, respectivamente, e o número de espiras em N1 e N2 vale 200 e 300, respectivamente. O comprimento do entreferro G igual a 0,4 cm e a sua área de seção transversal igual a 4 cm². Determine o valor do fluxo resultante no núcleo e assinale a opção correta. Vamos lá, a gente tem as alternativas aqui. E ele quer saber qual que é esse fluxo aqui, ó. Qual que é esse fluxo magnético que está dentro do núcleo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse meu circuito magnético em um circuito elétrico. Fazendo essa transformação, eu tenho aqui uma quantidade de espiras e uma corrente, aqui uma quantidade de espiras e uma corrente. Então, eu vou ter duas fontes, que cada um dessas espiras com corrente representa uma fonte. Fonte 1 e fonte 2. Vou ter meu fluxo que está rodando aqui. E a relutância que eu vou considerar é só do vácuo. Tá vendo? Só do vácuo aqui. Por quê? Porque a relutância aqui do material, o próprio exercício pediu para desconsiderar. Senão eu ia ter duas resistências. Uma do vácuo e uma do material. Mas como exercício aqui, ó, ele veio e pediu para me desconsiderar. Ó, desprezando a relutância do núcleo. Então eu só vou ter uma única resistência. Agora, então, essa resistência aqui que está no vácuo, ela vai ter a permeabilidade do vácuo, que é 4 vezes 10 a menos 7. Essa aqui é a permeabilidade correspondente. Eu vou ter esses dados aqui então, né? Corrente 1, que é essa corrente aqui de 10 amperes. Corrente 2, que é essa corrente de 20 amperes. O número de espiras desse lado aqui eu tenho 200. O número de espiras desse lado eu tenho 300. Aqui então, o comprimento aqui é de 4 centímetros. Desse entreferro, e a área transversal é de 4 cm² também do entreferro. Lembrando que esses aqui que estão em centímetros, eu tenho que transformar eles para unidade padrão para resolver esse exercício que é em metros, tá? Então, tanto esse comprimento quanto essa área transversal eu vou ter que transformar em metros. Aí agora eu vou descobrir qual que é o meu FMM, que é que no circuito elétrico representa como tensão. Para eu descobrir ele, essa fórmula até a gente já chegou a fazer no último vídeo, que é a quantidade de número de espiras vezes I. Então, a quantidade de número de espiras do primeiro, que é 200 vezes I, que é 10, então eu vou ter 200 vezes 10, 200 vezes 10 dá 2000. E o segundo eu vou ter 20, que é o segundo I, 20 amperes. E a quantidade de espiras do segundo, que é 300, então eu vou ter 20 vezes 300 e vou ter 6.000. Então eu tenho 2.000 e 6.000. Eu falei 20 aquela hora, mas é 2. Desculpa. Aí eu já tenho já esse valor já, que é o valor de cada uma das minhas tensões, que é o meu FEM, que é o meu FMM, certo? Aqui eu tenho 2.000, aqui eu tenho 6.000. Agora eu vou descobrir qual que é a relutância do entreferro, que é esse vácuo aqui. A relutância dele, eu vou ter que aplicar essa fórmula aqui, ó.
comprimento, aqui no canto, aqui, ó, comprimento igual, dividido pela permeabilidade vezes a área. O comprimento, lembra que eu falei que eu tenho que transformar ele em metro? Aqui ele está 0,4 centímetros. Para eu transformar ele em metro, eu só tenho que fazer 10 a menos 2. Né? Então, por exemplo, assim, eu tenho, para eu ter 1 metro, eu tenho que ter 100 centímetros. Então eu tenho que ter 2 zeros. O que eu vou pegar? Eu vou pegar esses 2 zeros e vou colocar 10 a menos 2, entendeu? Menos 2 pela base da quantidade de zero. O núcleo eu já tenho já o permeabilidade, eu já tenho já o valor, que é 4 vezes 10 elevado a 7, menos 7. Aqui, ó, permeabilidade. E eu vou ter que encontrar, no caso, a área transversal. A área transversal ele me dá também como 4 centímetros quadrados. Se eu for transformar em metro, eu tenho que lembrar que aqui, vamos supor que seria 2 centímetros e aqui fosse 1 centímetro. 1 centímetro. Isso aqui em metro é 0,01. Isso aqui também em metro é 0,02. Se você multiplicar um pelo outro para você descobrir a área aqui, que nesse caso aqui deu 2 centímetros quadrados, você vai encontrar 2 centímetros ao quadrado, porém, perdão, era 4 lá. Aqui, ó, no nosso exemplo aqui não é 2, é 4. Então aqui vocês esquecem esse 2 aqui, coloca 4. Mas enfim, como está em metros aqui, se você multiplicar esse por esse, você vai obter 4 vezes 10 a menos 4. Você pode estar fazendo a multiplicação aqui para você ver, né? Aqui, ó, depois da vírgula eu tenho 2 números. Depois da vírgula eu tenho 2 números. E se eu multiplicar eles, eu vou ter que contar essa quantidade de números e levar a 10, né? No caso, 10 elevado à quantidade de números. 1, 2, 3, 4. Então, 10 elevado a menos 4. 4 vezes 10 elevado a menos 4. Esse 4 aqui eu vou cortar com esse daqui, né? Aqui, ó, esse 4 eu corto com esse, que vai dar 0,1 vezes 10 a menos 2. Esse menos 4 aqui eu vou somar ele com 7 e vou continuar com o sinal. Então eu estava devendo 7 e devi 4. Agora eu vou ficar com 4 vezes 10 a menos 11. Aqui eu vou dividir 0,01 por 4. Esquece esses 10 aqui por enquanto, tá? 0,1 por 4. Então eu vou ter 0,025. Esse 10 elevado a menos 11 ele vai subir e vai mudar o sinal dele. Esse menos 11 vai ficar mais 11. E como eu vou ter a mesma base, eu só vou copiar a base 10 e vou pegar menos 2 mais 11, que vai me dar 9. Aqui, ó, é mais 9. Certo? Isso que está representando aqui, mais 9. Então eu vou ter 0,025 vezes 10 mais 9, ou 25 e... eu vou ter 25 vezes 10 é 9, ou então eu vou ter 2 bilhões 500 milhões. Fala 300, fala 300. Milhões, então eu vou ter 25 milhões, ou eu tenho 25 milhões. Certo? Essa aqui é a minha relutância, lembrando. Agora, continuando o exercício, então, eu vou ter que somar o meu FMM, que seria a minha tensão, e dividir pela minha resistência, e assim eu vou achar o fluxo, né? Então aqui eu tenho 6.000 mais 2.000, eu vou ter 8.000. 6 mais 2 é 8, no caso 8.000. E vou ter 25 milhões sobre esses 8.000. Fazendo a conta aqui, ó, eu coloco 80 dividido por 25, né? Eu corto esse daqui, e corto 2 zero e corto 2 zero aqui. Aí eu ignoro esses números aqui por enquanto, eu vou pegar 80 e dividir por 25. 80 dividido por 25 eu vou ter 3, vai dar 75, vai sobrar 5. Então eu vou descer um zero, vou colocar a vírgula aqui, eu vou ter 50 dividido por 25 vai me dar 50. Então eu vou ter 3,2. Então eu coloco os 3,2 aqui e vou contar agora a quantidade de zero. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 zero. Se eu tenho 4 zero, eu vou colocar vezes 10
elevado a 4, o sinal negativo é positivo. Se ele está na parte de baixo, então ele é negativo. E aqui a gente já chega na nossa resposta, né, que seria o nosso fluxo. 3,2 vezes 10 elevado a menos 4. Weber. Unidade de medida Weber. Então, resposta correta, 3,2 vezes 10 a menos 4, questão D. Certo, pessoal? Então, é assim que resolve esse exercício. É um exercício um pouco complicado, porque essa matéria aqui, esse assunto, ele é um pouco mais complicado de trabalhar. Aí, se vocês quiserem mais vídeos sobre o assunto, é só deixar nos comentários. Muito obrigado. Espero que vocês estejam gostando. Bons estudos. Até a próxima. Até a próxima. Isso é tudo, pessoal.